Olá, estou de volta com Política em Pauta, no programa de hoje recebendo o vereador Arion Nasiguil. Arion, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Jornal Presente, no nosso programa, e é uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Olá, Ana, olá os internautas que acompanham essa entrevista aqui no Presente. Para mim também, sempre uma satisfação, uma alegria poder conversar com vocês aqui. Eu sempre digo que sempre que for convidado, aqui estarei. Para a gente conversar, falar um pouquinho, seja de política, seja de outras pautas, mas para conversar com a nossa comunidade, expor aquilo que realmente a gente tem de pensamento, de ideia, aquilo que a gente quer para Marechal Cândido Rondon, aquilo que a gente entende sempre o melhor para o nosso município. Então, estar aqui com você, dividindo essa bancada, é sempre uma alegria, uma enorme satisfação. Arion, segundo mandato como vereador, praticamente chegando ao fim, estamos agora na reta final deste mandato, dessa legislatura, e você com algumas semanas aí, se não me engano, ainda tem acho que umas 2 sessões. E como é que está sendo isso? Você que vem de um segundo mandato, fez mandatos expressivos, foi um vereador combativo, atuante. Saber que a partir do ano que vem você não vai estar na política de Marechal Cândido Rondon, pelo menos não de uma forma direta, pois não terá mais um mandato eletivo. Como é que está sendo isso para o Arion? Tranquilo, Ana. Eu sempre tive na política a ideia de que a gente não é político, a gente está político. A gente está numa situação que é transitória, que é passageira, onde um dia você é, outro dia você não é mais. Isso na política é natural. E eu sempre ressaltei isso, inclusive nas campanhas, nos meus discursos, nas minhas falas, de que eu nunca vivi da política. Eu nunca dependi da política para sobreviver. Inclusive, eu sempre alertei as pessoas que elas tomassem muito cuidado quando elas encontrassem políticos, candidatos, que dependessem da política para a sobrevivência. Porque essa pessoa, se ela não tem um pulso firme, se ela não tem princípios, valores, ela vai fazer de tudo para estar lá dentro. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque você começa a ter pessoas que praticam a corrupção, praticam conchavos, acertos que não deveriam ser feitos. Para quê? Porque se a pessoa perder a política, ela não tem literalmente do que sobreviver. E no meu caso nunca foi assim. A política sempre foi uma missão para mim. Eu entrei na política na minha primeira eleição lá em 2016 com essa ideia de não abandonar a minha vida profissional. Eu continuei advogando, sou advogado, sou professor, continuei com o meu escritório ativo, continuei dando aula e queria fazer da política uma missão de ajudar as pessoas, de transformar esse município que eu nasci, que eu cresci, que eu quero passar o resto da minha vida, em um município muito melhor. Em 8 anos de vereador eu pude fazer muita coisa, foram vários projetos, são dezenas de leis que foram aprovadas através do meu trabalho, milhares de requerimentos, proposições, enfim, muita coisa mudou na vida do cidadão rondonense através do meu trabalho. Isso era uma missão. Eu me coloquei à disposição como candidato a prefeito nesse ano, dentro desse propósito, de seguir essa missão, de dar um passo a mais, estar num cargo onde eu poderia executar algumas coisas que enquanto vereador eu não conseguia executar, mas sempre sabendo que eu poderia estar dentro, eu poderia estar fora. Dependeria da vontade exclusivamente da população. E estando fora, como eu disse, não dependendo da política para sobreviver, eu sigo minha vida normalmente. Eu vou continuar dando aula, eu vou continuar no meu escritório, agora com mais tempo ainda para me dedicar ao escritório, me dedicar aos meus clientes, às pessoas que confiam em mim, não como o político, o vereador Arion, mas como o advogado Arion. Então a vida segue num caminho normal. Até eu digo de mais tranquilidade agora, de mais sossego, sem aquela pressão, sem aquela correria, sem aquelas questões da política que infelizmente existem e são negativas, né, do jogo sujo, do jogo pesado, que atrapalha, que incomoda, que muitas vezes machuca. Tira o sono, não só meu, mas da família, da minha esposa, das pessoas próximas. Então agora eu estou vivendo um momento realmente de mais tranquilidade, de retornar para o escritório, de retornar às atividades e de continuar aquela vida que eu sempre tive. Eu tive uma vida antes da política, tive uma vida durante a política e tenho uma vida após a política. Independentemente dela existir ou não, diretamente, como você diz, né, com um mandato eletivo, claro que a gente sempre continua nos bastidores acompanhando, todo ser humano é um ser político. Sim. Já dizia um velho sábio essa frase, mas independentemente disso, a minha vida segue normal, sigo trabalhando, sigo advogando, sigo dando aula, sigo dentro daquilo que eu sempre fiz, claro, não diretamente com a política, mas também nos bastidores agora acompanhando ela e vendo de perto, um pouquinho mais de longe, mas ainda de perto, aquilo que acontece no cenário de Marechal Cândido Rondon. Arion, você teve 2 experiências semelhantes e diferentes de certa forma. Você concorreu 2 vezes como candidato a vereador, se elegeu, conseguiu a vitória, concorreu uma vez, agora em outubro, como candidato a prefeito, não conseguiu se eleger. Como é que é isso dentro do Arion, a vitória e a derrota? É um jogo, a política é um jogo, e quando você vai para um jogo, você vai pronto para vencer ou para perder.
Se você entra num jogo como a política, não estando preparado, seja para ganhar ou para perder, então é melhor não ir. Você tem que ir com a tranquilidade de que você pode ganhar uma eleição e a partir daí desenvolver todo um processo de administração, de um trabalho, uma responsabilidade muito grande, mas tem que ir também com a tranquilidade de saber que você pode perder. E que se você perder, voltando ao que eu acabei de falar, a vida não vai acabar. O seu sustento não vai deixar de existir. O seu dia a dia ele vai ter uma sequência. E minha vida era assim. A minha vida, quando eu entrei na política, era uma, como eu disse, a política continuou sendo igual e agora vai continuar sendo da mesma forma. Sem um mandato eletivo, mas tranquilamente seguindo as mesmas coisas que eu sempre segui. Então, assim, quando eu fui candidato a prefeito, eu fui sabendo disso. Que, claro, toda pessoa, acredito eu, vai para uma eleição para vencer, ninguém vai para uma eleição querendo perder. Então, a gente foi, óbvio, para a eleição com a ideia de vencer, de ganhar, de administrar o nosso município, mas sempre consciente de que o resultado poderia ser negativo. Como num jogo, como numa final de campeonato, onde você pode ser o campeão ou não. E se você não é, claro que naquele momento há uma frustração, há uma tristeza, você repensa algumas coisas, você tenta colocar os pensamentos no lugar, mas passado ali 1, 2, 3 dias, você vê que a vida vai continuar. Então, essa derrota, ela existiu em outubro desse ano, mas ela não mudou a minha vida. Ela foi uma fase, uma missão que deu um tempo, que parou de existir, mas que não muda o Arion que é, o Arion profissional, o Arion que segue a vida como sempre seguiu. Arion, vocês começaram a pré-campanha, o grupo da oposição, praticamente um ano antes da eleição. Foi todo um processo. Não é fácil, mas como você falou, sempre há aquela expectativa de quando você se lança, o grupo está unido e tudo mais, da vitória. Claro que depois, quando chega na campanha em si, oficialmente tem aquela energia a mais e tudo mais, um envolvimento maior, pressão também ainda maior, né? Porque a gente sabe que quanto mais a campanha se afunila próximo da data, as coisas ficam muito acirradas. Como é que foi esse processo? Nós estamos conversando agora a questão de praticamente 2 meses depois da eleição. Logo depois que acontece, de saber o resultado e tudo mais, não deve ser muito fácil para quem perde. Eu acho que para quem ganha também não é muito fácil, mas aí são situações diferentes, porque aí tem que começar a pensar, sentir o peso da responsabilidade, mas para quem perde num primeiro momento também não deve ser muito fácil processar tudo aquilo, você tenta entender aonde esteve o erro, se é que foi erro, o que foi uma falha, não foi. Como é que foi todo esse processo para você, para o teu pai que esteve ali lado a lado contigo, presidente do PL, do seu partido? Como é que foi isso na família Naziguil? Ana, eu evitei. Muita gente pergunta isso, se você pensou nos erros, se você pensou naquilo que deveria ter mudado e aquilo que não foi acertado, aquilo que levou ao não sucesso da eleição. E eu não pensei nisso. Eu não fiquei buscando culpados, buscando quais erros foram cometidos. Pelo contrário, eu digo que eu terminei a campanha e na noite que saiu o resultado da eleição, eu estava muito tranquilo, eu estava muito em paz, porque eu sabia que eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito. Que as pessoas que estavam no meu entorno fizeram aquilo que poderia ter sido feito. Eu não mudaria nada do que foi feito durante a eleição, durante foi feita a campanha, durante a pré-campanha, eu não mudaria absolutamente nada. Porque tudo aquilo que a gente fez foi feito de coração, foi feito com pureza, foi feita de uma maneira muito sólida, tranquila, dentro daquilo que a gente esperava para a campanha. Então eu não busquei erros, não busquei desacertos, eu apenas tive o sentimento de que a gente fez o nosso melhor, a gente deu o nosso melhor, eu me dediquei ao máximo, minha família se dedicou ao máximo, nossa campanha foi muito limpa, nossa campanha foi muito transparente, nossa campanha foi muito correta, nossa campanha era aquela onde eu, 6 horas da manhã, estava na rua pedindo voto, batendo de casa em casa, minha esposa, à tarde, colocava o chapéu porque tinha muito sol, colocava a blusa de manga comprida no calor por causa do sol, ia para a rua bater de casa em casa, se apresentar, sua esposa do candidato Arion, preciso do teu apoio, preciso do teu voto. Minha mãe, com 65 anos, estava batendo perna todos os dias, deixava de ir trabalhar para ir na rua, no bairro, no interior, falar com as pessoas, se apresentar como a mãe do candidato, que conhece o candidato, que tem a ciência daquilo que ele quer para Marechal Cândido Rondon. Meu pai fazia a mesma coisa. Então, assim, a gente deu o nosso melhor. A gente deu o nosso melhor, a gente viveu dia a dia da campanha, fazendo aquilo que a gente poderia ter feito de melhor. E quando a gente terminou a eleição, quando terminou esse período com resultado negativo, como eu disse, a gente fica chateado, a gente fica triste, porque a gente não atingiu aquela meta, a gente não atingiu um objetivo, mas ao mesmo tempo, a tranquilidade era o sentimento que
renascia para mim, para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, porque a gente tinha essa certeza de uma missão cumprida. Uma missão que talvez não chegou no objetivo maior, mas que fez aquilo que era para ser feito. A gente tinha a certeza também de que a gente ofereceria para Marechal Cândido Rondon uma grande gestão, uma gestão de qualidade, uma gestão técnica, uma gestão de pessoas capacitadas. Isso dava para ser visto na minha pessoa, na pessoa do Clayton, que não era político, que era um gestor, literalmente, que era uma pessoa que queria realmente transformar Marechal Cândido Rondon. A gente deu ao nosso município a opção de ter uma gestão diferente de tudo aquilo que já existiu na história do nosso município. Mas o povo não quis assim. O povo escolheu de uma outra forma, ou a maioria do povo, né? Não todo o povo, mas a maioria do povo, e nós terminamos com esse sentimento. Tranquilidade, missão cumprida, fizemos nossa parte, demos o nosso melhor, oferecemos para Marechal Cândido Rondon o que existia de mais precioso, e não deu certo, paciência, vida segue, vida continua. Nos primeiros dias é difícil você assimilar, é difícil você entender algumas coisas, mas como eu disse, sem buscar culpados, sem buscar erros, e pelo contrário, faria tudo de novo, tudo aquilo que foi feito durante esse período. O grupo de oposição chegou a sentar para conversar depois da eleição? Se reuniram, enfim, para avaliar o processo? Ou isso aconteceu mais entre você e o seu pai? Como é que foi isso? Olha, Ana, para ser bem sincero, não teve nenhuma reunião com o grupo de oposição, nem com a minha família. Vamos fazer uma reunião para analisar o que aconteceu, como eu falei, buscar os erros. Não. A gente, eu e minha família, por óbvio, mas eu e os amigos, os companheiros de partido, as pessoas próximas, já nos encontramos várias vezes depois da eleição. Mas nunca buscamos tocar no assunto de entender problemas, entender erros, pelo contrário. Como eu disse, eu acho que isso foi um sentimento meio unânime de que o que a gente podia ter feito, a gente fez. A gente não quer buscar culpados, pelo contrário, a gente comemora, a gente se diverte, a gente confraterniza, porque a gente sabe que o nosso melhor foi feito, o que a gente podia ter feito de melhor a gente fez, e o povo não entendeu assim, então a nós só cabe aceitar, respeitar e torcer que Marechal Cândido Rondon tenha um futuro promissor, independentemente do resultado da eleição. Então não teve nenhum encontro para debater a eleição, para debater a campanha, pelo contrário. A gente se encontrou várias vezes, mas como amigos, como pessoas próximas, para falar da vida, falar do dia a dia, e compartilhar esse sentimento de que o nosso melhor foi feito e coube a nós apenas fazer isto. Que leitura você, que foi o candidato a prefeito, você, vereador, faz da votação, o número de votos? Claro, você falou, e a gente sabe que todo o candidato que se coloca, o grupo que escolhe tal candidato, está buscando a vitória. Mas foi uma diferença, de certa forma, assim, que algumas pessoas falavam que seria X, tal, acabou sendo maior. Vocês imaginavam essa votação que a gente registrou em Marechal? Essa diferença de votos? Não tinha essa perspectiva, até porque a gente tinha pesquisas, e a gente fazia pesquisas frequentes e pesquisas de qualidade, de institutos sérios, que apontavam uma eleição mais acirrada. A ideia que a gente tinha é de que os números seriam mais próximos. A gente tinha momentos em que a gente tinha dados de que mostravam que a gente estava à frente, em alguns momentos mostravam que nós estávamos atrás, mas sempre numa situação meio equilibrada. O resultado chamou atenção, sim, foi um resultado que a gente não esperava, mas de que é aquela ideia do copo meio cheio, meio vazio. A gente tem que olhar pelo outro lado também. Foram quase 10 mil votos. São quase 10 mil cidadãos rondonenses que saíram domingo de suas casas para falar: eu confio no Arion, eu quero o Arion nosso prefeito, e eu voto no Arion. No Arion, nas pessoas que estão próximas, no Clayton, nas pessoas em seu entorno. Então, a percepção que a gente tem dessa votação também é de que, claro, a gente esperava uma votação maior, mas quando a gente para racionalmente para analisar, você ter quase 10 mil votos é uma votação muito grande. Para quem vinha de vereador com 1.378 votos, que foi na última eleição, se passar para praticamente quase 10 vezes mais, o sentimento é de gratidão, o sentimento é de agradecer as pessoas, de agradecer as pessoas que estiveram ao nosso entorno, a nossa coordenação, o nosso vice, as pessoas que estiveram fazendo parte dessa campanha, e principalmente de gratidão às pessoas de Marechal Cândido Rondon que confiaram. Como eu disse, naquele domingo saíram de casa, foram lá na urna, colocaram 22, confiando nesse projeto. Então, esperávamos, claro, muito mais votos, mas não tendo alcançado esse objetivo, a nós só cabe agradecer e ficar muito feliz e lembrar com muito carinho das pessoas que até hoje, quando a gente encontra na rua, falam: poxa, Arion, que pena, votei em você, queria você de prefeito, sabia que você poderia fazer o melhor, tinha confiança em você. E esse sentimento de gratidão, ele é eterno e nada, nenhuma derrota, nenhuma falta de sucesso tira isso. Muito pelo contrário, é no dia a dia que a gente vive essa alegria e essa gratidão de ter passado por esse momento e ter recebido o carinho e o apoio de tantas pessoas de bem. Arion, o que você espera desse governo que foi eleito, que está prestes a assumir aí?
O que você foi oposição a eles e tudo mais, é colega hoje atualmente do prefeito eleito, como vereador na Câmara de Vereadores, do Sauer também, que foi vice-prefeito eleito. O que você espera dos atuais colegas vereadores enquanto os futuros gestores de Marechal Cândido Rondon? Sinceramente, Ana, eu tenho uma preocupação em relação a essa gestão. E essa preocupação é aquilo que eu falava durante toda a campanha e tentava mostrar para as pessoas. Nós vamos ter uma gestão que não tem uma qualificação técnica adequada para gerir um município com um orçamento de 380 milhões de reais. É aquela velha história, aquilo que eu sempre falei na eleição. O município, a prefeitura é a grande empresa de Marechal Cândido Rondon. E ela é sua, ela é do cidadão rondonense. Quem você escolhe para administrar essa prefeitura? Quem é o administrador que você quer que coloque as rédeas nessa empresa que é sua, que você comanda, que você tem 380 milhões de reais no bolso? Eu vejo com uma certa preocupação essa administração que nós vamos entrar agora. E essa questão não só da qualificação técnica, mas de todo o entorno, de todo esse grupo político que continua, de certa forma, no governo, que muitos deles que estão lá dentro praticam essa velha política. A política dos conchavos, a política da amarração, a política da compra de pessoas, a política de venda de ideias, a política de venda de princípios, de valores. Isso é muito claro, o Marechal Cândido Rondon vai continuar vivendo a velha política. Então, me preocupa isso, mas ao mesmo tempo eu torço para que eu esteja errado. As pessoas falam assim, Arion, você quer então que a prefeitura, que o governo seja péssimo? Não, pelo contrário. Eu quero que o governo do Bax, do Sauer, seja maravilhoso. Que Marechal Cândido Rondon se desenvolva como nunca se desenvolveu. Eu moro aqui, minha família está aqui. Como eu disse antes, eu não pretendo sair de Marechal Cândido Rondon. Então eu não quero uma cidade com problemas, onde as pessoas passem necessidades, onde as pessoas continuem esperando 5 anos na fila de saúde, onde continuem não tendo vaga de creche para as crianças, onde as pessoas padecem esperando por vagas de casas populares, como tem acontecido. Pelo contrário, eu quero uma saúde de excelência, eu quero uma educação de qualidade, eu quero uma assistência social que atenda as pessoas mais necessitadas, eu quero um município desenvolvido, uma cidade bonita, não essa cidade abandonada que a gente viveu até pouco tempo atrás, que a gente continua vivendo, do mato no canteiro central da avenida, que era a responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que é do atual prefeito eleito. Então, assim, eu quero uma cidade muito melhor, eu quero uma cidade muito diferente, muito desenvolvida. Então, eu temo, o meu sentimento interior é de preocupação por essa falta de capacidade técnica, falta de pessoas comprometidas, falta de pessoas que fazem política e não politicagem, falta dessas pessoas que têm valores, princípios e que não abrem mão de muitas coisas em torno da política, e dessas pessoas que sobrevivem da política, que é isso que eu acabava de falar agora há pouco, que é muito perigoso. Então, esse temor existe. Mas, ao mesmo tempo, o desejo sincero mesmo, de que seja um temor passageiro e equivocado. E que a administração seja fabulosa. Eu quero ver Marechal Cândido Rondon desenvolver, que Marechal Cândido Rondon seja maravilhosa, e eu desejo, como eu fiz na noite da própria eleição, escrevendo um texto, escrevendo uma carta aberta à população, o maior sucesso do mundo ao Bax e ao Sauer. E se eu puder, de alguma forma, claro que fora da política, mas como cidadão rondonense, colaborar de alguma forma para que essa gestão tenha sucesso, eu farei, porque eu quero ver Marechal Cândido Rondon cada dia melhor, mais desenvolvida, e um município extremamente pujante. Esse é o meu desejo mais sincero. Arion, depois de 2 mandatos como vereador, presente ali, trabalhando na Câmara de Vereadores, como é que você vê a nova legislatura eleita? Teve uma mescla de tudo. Dessa vez, sim, tivemos mulheres eleitas, tivemos pela primeira vez alguém do PT eleito, apesar da rejeição de muita gente. A gente sabe que Marechal assim, tem um núcleo grande de direita, de extrema-direita, pró-Bolsonaro e tudo mais. Eles têm uma certa resistência, mas, de fato, foi eleito, vai estar na Câmara aí a partir de 2025. Tem gente polêmica, tem Tânia Mayon, tem de tudo um pouquinho. Como é que você vê isso, essa nova composição? Eu acredito ser saudável. O legislativo ela é o reflexo da população. Então, de fato, às vezes você pode não concordar com determinada pessoa que foi eleita, porque não é do teu espectro político, não é do teu lado, enfim. Mas a Câmara de Vereadores, assim como a Assembleia Legislativa, assim como a Câmara dos Deputados, o Senado, ele reflete a parcela da população. Então, a gente tem ali pessoas de todos os nichos, de todos os setores, de todos os espectros políticos, de todos os lados partidários. Né? Isso que é a Câmara de Vereadores. É um reflexo exatamente do que é a população de Marechal Cândido Rondon. Eu vejo isso como algo saudável. A gente vai ter lá dentro grande parte da população, dá para dizer toda, mas uma boa parte da população representada. Concorde eu ou não concorde, aquelas pessoas que são do meu lado, que não são do meu lado, que são totalmente contra o meu lado, mas elas vão ter seus representantes lá dentro. O que a gente espera é que seja um mandato que tenha sido como esse segundo meu agora. Né? A gente falava agora um pouco em off do meu primeiro mandato,
de 2017 a 2020, como foi conturbado, aquele mandato de processo de cassação, de CPIs, de brigas pessoais na Câmara, aquilo foi terrível, não acrescentou em nada, não agregou em nada, prejudicou todo mundo, prejudicou o desenvolvimento do município, isso não foi legal. Esse segundo mandato não. Esse segundo mandato, que encerra agora, final do ano, foi um mandato muito produtivo. Um mandato onde os vereadores debatiam ideias, não coisas pessoais, onde os vereadores queriam, acredito eu, que todos o melhor para o município. Então a gente espera que a próxima legislatura seja assim também, de debate de ideias, de debates de controvérsias, de ideias divergentes sendo apresentadas, mas sempre com foco de desenvolver o município, de melhorar Marechal Cândido Rondon e com a população bem representada, independentemente de qual nicho da população, mas que ela tenha lá o seu representante e que esse atue dignamente para responder e atender os anseios de Marechal Cândido Rondon. Eu acho que foi bem diferente mesmo a composição que a gente vai ter. A gente tem gente de todos os lados, mulheres, o que é muito positivo, e na campanha eu falava muito isso, vamos votar em mulheres. Mulheres, a gente precisa da representatividade feminina na Câmara de Vereadores, agora a gente tem. Então, essa mescla, essas pessoas diferentes em todos os sentidos que a gente tem lá, eu acho que vai ser muito saudável, vai ser um trabalho bacana de a gente acompanhar e que Marechal Cândido Rondon tem muito a ganhar com isso. Arião, o grupo de oposição, ao perder a eleição, a gente sabe que sai enfraquecido. Todo grupo, quando perde, né, ele acaba enfraquecido de alguma maneira. A oposição já vinha tentando se reerguer, né, de todo um processo, depois da penúltima campanha, que teve a situação do Pedralli, enfim, depois vocês conseguiram uma união, até todo mundo estava assim, nossa, agora acho que vai, tudo certo. E agora teve a derrota e a gente tem que dizer que, querendo ou não, foi histórico. Pela primeira vez no município tivemos um grupo que consegue ganhar pela terceira vez consecutiva, né? Então, eles têm um grupo forte, o grupo até então liderado, né, pelo prefeito Márcio Halber, é um grupo bastante forte. Que leitura você faz desse cenário político, vendo hoje a oposição teve uma derrota, eles têm, querendo ou não, um grupo muito forte. Como é que você analisa isso? Até que ponto isso é bom para o município ou não é? E como você vê que a situação vai ter que reagir? Como a oposição vai ter que reagir para tentar se colocar novamente em condições de uma eleição e de uma vitória, quem sabe, né, daqui a 4 anos? Eu dizia isso durante a campanha também e sempre defendi esse ponto de que a gente precisa parar um pouquinho de olhar exclusivamente com essa questão de situação e oposição. Essa briga histórica que a gente tem em Marechal Cândido Rondon, que vinha lá de trás da Arena com o MDB, depois do PFL com o MDB, DEM com o MDB, enfim. E agora, pela primeira vez, acho que desde a redemocratização, a gente teve uma eleição diferente, Marechal, onde foram 2 partidos distintos, PL e PP, concorrendo ao cargo majoritário prioritariamente. Claro, a gente tinha um terceiro candidato também. Mas que a gente precisa não só olhar essa questão de grupos políticos fechados, que brigam, que a vida inteira, historicamente, são contra um outro e um ganha e um perde. Marechal Cândido Rondon precisa quebrar um pouquinho essa barreira e entender de que isso não é tão saudável como muita gente prega que seja. A gente precisa entender que a gente tem que ter administradores em Marechal Cândido Rondon, a gente precisa ter pessoas eleitas, independentemente de grupos políticos. Eu sempre fui assim, eu muito mais olhei para as pessoas, para o gestor, para o candidato, do que para o grupo, do que para o partido, do que para as pessoas que estão em torno. Até porque quem vai administrar o município é a pessoa. É claro que tem um grupo ao redor, mas quem tem a caneta na mão é o prefeito. É ele quem toma as decisões. Então, assim, esse grupo de oposição que se diz, que na verdade eu poderia dizer que são um grupo de pessoas unidas em torno de um bem comum, que é uma Marechal Cândido Rondon diferente, uma Marechal Cândido Rondon melhor do que ela é hoje. Esse grupo, claro, ele sofreu uma derrota, ele sofreu uma consequência negativa nessa eleição, mas a gente está 2 meses depois da eleição, ainda é muito cedo para a gente falar de pensar em 4 anos para frente, mas esse grupo de pessoas ele continua unido. A gente não teve nenhuma pessoa que nos buscou dizendo que não mais compactuava, que não mais queria ficar, que desistia, que não queria mais continuar desse jeito. Então eu vejo que, de certa forma, a gente recomeça do zero, porque é todo um processo novo, é uma eleição nova que vem aí pela frente daqui a 4 anos, mas as pessoas que estão neste grupo, como eu disse, eu não chamo de grupo de oposição, eu chamo de um grupo de pessoas de bem que estão consolidadas em torno de um propósito maior. Esse grupo está unido, esse grupo continua acreditando naquilo que Marechal Cândido Rondon precisa. E a gente vai ver daqui a 4 anos. Eu acabei de falar aqui da minha preocupação versus o meu desejo. Eu acho que é isso que vai dar a toada da próxima eleição. Se a gente tiver uma administração do Baxter Sauer excelente, correta,
honesta, que desenvolva a Marechal Cândido Rondon, que faça um bom trabalho, que seja boa para a população, que a população pare de sofrer, que tenha um município melhor, é provável que essa administração, que esse grupo, então, continue. Agora, se o meu medo for real e a gente tiver uma administração que não consiga levar a técnica que nós precisamos para administrar o município, é fato de que daqui a 4 anos a situação vai ser um pouquinho diferente. Vai ser, quem sabe, uma eleição mais fácil para esse grupo de oposição do que ela foi hoje. Então, passa tudo para essa administração. Daqui a 4 anos a gente vai saber o que acontece, mas o que eu posso dizer é que esse grupo que a gente tem hoje, essas pessoas que a gente tem hoje em torno desse projeto que a gente construiu, em torno do 22, agora para a eleição, ele continua unido, continua com as pessoas de bem próximas, pensando igual, agindo igual e querendo uma Marechal Cândido Rondon muito melhor. Vai depender do que vai acontecer nos próximos 4 anos. Isso a gente não sabe, mas a gente continua aqui à disposição de Marechal Cândido Rondon, com essas pessoas de bem, querendo sempre o melhor para o nosso município. Arion, não posso deixar de lhe perguntar. Tenho ouvido muito, depois da eleição, que você assim, não teria mais vontade de seguir no meio político, no mundo político. Não sei se só pela derrota, mas às vezes quando você, que nem você próprio citou, às vezes você tem essa paz, que muitas vezes a política não deixa a gente ter essa paz. Não sou política, mas a gente sabe como é que funciona, os bastidores e tudo mais. E também que o Arion não teria essa vontade de seguir como político, abandonar a política e talvez até ir embora de Marechal. Então nada melhor do que pedir para você. Isso procede, não procede? É muito cedo ainda para falar? Eu acho que algumas coisas são muito cedo para falar, outras coisas eu já posso te responder. Ir embora de Marechal Cândido Rondon não pretendo de forma alguma. Eu acabei de falar no meu discurso de que eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu moro aqui. E pretendo passar o resto da minha vida aqui. Claro que no futuro a gente não sabe o que pode acontecer, mas o meu desejo é de estar sempre aqui. E por isso mesmo que eu desejo administrações, sejam as minhas do meu lado, ou sejam opostas, mas de sucesso, de desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon. Porque eu quero continuar morando nesse município e quero ver ele muito melhor do que é hoje. Então não tenha essa pretensão de ir embora, pelo contrário. Como eu falava há pouco também, a minha vida continua normalmente. Né? Com a política ou sem a política, minha vida segue igual. De fato, com mais tranquilidade, com mais paz, podendo cuidar mais da minha vida pessoal, estando mais presente em casa, com minha esposa, fazendo projetos para 2025. Nesses 8 anos aí, muita coisa da minha vida particular eu tive que deixar de lado em prol da vida pública. Quem sabe agora em 2025 a gente consiga pensar mais um pouquinho em mim, no Arion, na família, nas pessoas próximas, né? Então, a vida segue normalmente. Como eu falei agora há pouco, também meu escritório está lá, eu continuo advogando, continuo com meus clientes todos os dias, com processos, com audiências, normalmente como eu sempre fiz, e como antes de 2016 eu fazia também. Eu tinha uma vida lá atrás e essa vida praticamente agora é a mesma. Sobre ser candidato novamente ou não, aí sim eu digo que talvez é muito cedo. É difícil a gente responder uma pergunta que vai ser decidida efetivamente daqui a 4 anos. A gente brinca, né, que existe aquele bichinho da política, que a hora que ele pica, fica aquele desejo pela política, aquele gosto, aquela vontade de estar no meio, de estar dentro, mas ao mesmo tempo tem todo esse outro lado que a gente precisa sopesar também, que a gente precisa pensar, que a gente precisa entender o que é melhor para a população e para mim, para minha família, para as pessoas próximas. Então é difícil te responder isso hoje, Ana. Te respondo claramente que não pretendo sair de Marechal Cândido Rondon, minha vida vai seguir normal, dando aula, advogando. Agora, se for ser candidato ou não novamente, só Deus sabe. Só Deus sabe, a gente vai ver como é que vão ser as coisas que vão se dar sequência daqui para frente. Hoje, se eu tivesse que tomar uma decisão agora, nesse exato momento, se a eleição fosse hoje, agora, eu não seria candidato, não seria mais candidato, e eu realmente optaria por essa tranquilidade. Mas daqui a 4 anos, quem sabe o Marechal Cândido Rondon precisa de mim. As pessoas precisam dessa administração séria, correta, dedicada, honesta, técnica que a gente propagou tanto. E se Marechal Cândido Rondon precisar de mim, eu estarei aqui. Até uma questão de dar um tempo para sentir, né, Arion? Você esteve agora 8 anos na vida pública, agora vai sentir um pouquinho de que como estar um pouco desligado, talvez diretamente, né? Indiretamente é aquela coisa, vai estar sempre ali, né, nos bastidores. Mas para você mesmo sentir se realmente é isso que você quer para sua vida ou não, né? Então sim, tem que deixar acontecer. Tem que dar tempo ao tempo. Vamos ver, daqui a 4 anos vai ser um novo momento, um novo capítulo. Quem sabe a gente pode estar, quem sabe não. Eu deixo nas mãos de Deus, sempre digo que Ele é o Senhor da minha vida, Ele que guia meus passos, Ele que decide o que é melhor e o que é pior. Então está nas mãos dEle, vamos ver o que vai acontecer nos próximos 4 anos e daqui a 3 anos e pouquinho a gente decide. A gente pode voltar a conversar aqui e tomar essa decisão juntos para ver se a gente continua nessa vida pública por Marechal Cândido Rondon, ou se tiverem outras pessoas capacitadas, outras pessoas boas e que a gente possa apoiar também, por que não?
O que a gente quer, como eu disse, não canso de repetir, é o melhor para o nosso município. O que for o melhor para Marechal Cândido Rondon, a gente vai estar disposto a fazer. Arion, você é do PL, Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O seu pai, Dr. Oscar, é o presidente do partido aqui em Marechal. E nós estamos nos aproximando de uma campanha que a gente sabe que vai sempre movimentar. Toda campanha né? Vocês, enquanto PL, partido, não pensaram, ou de repente, né, não sei, você, outra pessoa, alguém da região, movimentar uma candidatura a deputado estadual? Não pensamos ainda sobre isso. Nós temos, né, um compromisso com o deputado Giacobbo, que é nosso deputado federal. Eu digo tínhamos porque eu ia falar do deputado Miqueleto, que é deputado e deixa de ser para reassumir a prefeitura de Assis Chateaubriand. Então acredito que ele não será candidato a deputado novamente, acredito que ele vai ficar na prefeitura de Assis. Então abre essa lacuna quanto a uma candidatura a deputado estadual, continua o compromisso com o Giacobbo e quem sabe para estadual alguém que o Miqueleto apoie, alguém que ele nos indique. Então a gente tem toda essa conjuntura do grupo político partidário. Vai depender do que vai ser daqui para frente, a gente tem que sentar ainda muitas vezes com o Giacobbo, com o Miqueleto, com as lideranças do nosso partido, para ver o que elas também querem para a nossa região, aqui para a nossa micro-região, que elas esperam do PL em Marechal Cândido Rondon. Hoje nós não temos nenhum nome lançado como pré-candidato a deputado estadual ou federal, pelo contrário, a gente tem esse compromisso com os deputados que nos apoiaram, que estiveram aqui na campanha agora de 2024 e que enquanto forem candidatos a gente vai ter esse compromisso com eles também. Não lhe passa pela cabeça deles sugerir você engatar uma campanha? Boa pergunta, Ana. Vou te responder novamente o que eu acabei de responder. Tem que dar tempo ao tempo. Quem sabe... Não vou descartar, mas a resposta que eu daria hoje é que eu acredito que não. A gente sabe que há ensaios de algumas candidaturas de pessoas de Marechal, de pessoas da nossa micro-região, e há um espaço muito grande. Agora, inclusive, né, com o Miqueleto renunciando essa semana para poder assumir como prefeito. Então, cada vez parece que está menor a nossa representatividade, a representatividade do oeste do Paraná. Então, assim, seria muito pertinente, eu não sei que leitura você faz, mas será que seria possível a gente conseguir eleger alguém de Marechal, alguém da região? Seria muito bom, né? Especialmente se fosse de Marechal. Não sei se você... Muita gente diz, Marechal nunca mais vai eleger alguém. Isso é muita pretensão afirmar isso, que nunca mais elegeremos alguém? Eu acho que sim, é muita pretensão, mas é difícil. É difícil pensando na quantidade de votos que um candidato a deputado estadual, principalmente, precisa para se eleger. Se ele tiver praticamente o apoio unânime de Marechal Cândido Rondon, ainda assim ele precisa buscar votos fora. E a gente não vê hoje essa representatividade de um político de Marechal Cândido Rondon que tenha tanto acesso fora do nosso município, que consiga buscar aí 10, 20 mil votos fora de Marechal Cândido Rondon. Então eu vejo com uma certa dificuldade. Seria maravilhoso, Ana. Seria o que a gente precisaria aqui para retornar a ter aquela representatividade que a gente tinha com Ademir Bier, com Hélio Rusch, que era muito positivo para Marechal Cândido Rondon, tinha aquela briguinha político-partidária ali, mas a gente sabe que quando a gente precisava de um deputado, seja do Ademir, seja do Hélio, eles estavam lá para atender Marechal Cândido Rondon. Então isso era muito positivo. Depois disso a gente teve o Miqueleto, que era aqui da região, a gente teve outros deputados e a gente tem ainda outros deputados que atendem Marechal Cândido Rondon. Na minha campanha eu tive apoio de grandes nomes também, que são de Cascavel, de Foz do Iguaçu, como é o caso do Gugu Bueno, do Matheus Vermelho, de alguns outros deputados que não são daqui, não são da nossa micro-região aqui, mas que atendem Marechal Cândido Rondon. Mas a gente ter alguém rondonense seria, sem dúvidas, muito melhor. É difícil. A minha opinião é de que é muito difícil, mas é possível. Quem sabe se a gente conseguir construir um nome, principalmente que tenha essa unanimidade de Marechal Cândido Rondon, mas que tenha uma expressão regional, porque só Marechal isoladamente vai ser difícil eleger, a gente pode tentar sonhar sim. Quem sabe surge um nome aí daqui a 2 anos que tenha esse apelo, que tenha essa aceitação regional, que seja um nome fácil, um nome querido pela população, que a gente possa ter essa grata surpresa que seria muito bom para o nosso município. Difícil, mas não é impossível. Arion, é difícil muitas vezes a gente falar da gente mesmo, mas o que você diria do vereador Arion? Que marca ele deixou para Marechal Rondon? Um trabalho extremamente comprometido, um trabalho daquela política que a gente sonha, daquela política que a gente deseja, daquela política que a gente acredita que o Brasil pode ter. Como eu disse agora há pouco, não daquela política velha, suja, do quanto pior melhor, do prejudicar seus adversários, de destruir as pessoas que não pensam contigo, de fazer conchavos, de amarrações, de vender ideais, de vender valores, princípios, nada disso. Foram 8 anos de vereador trabalhando por Marechal Cândido Rondon, fazendo projetos, fazendo requerimentos, fazendo indicações, apresentando projetos de leis, projetos de decreto, enfim, fazendo tanta coisa que beneficiou
a vida da comunidade de Marechal Cândido Rondon. Como você disse, é difícil a gente falar de nós mesmos, mas quando a gente fala de dados, não há discussão. Eu fui o vereador mais produtivo da história de Marechal Cândido Rondon. A gente está falando de um município com mais de 60 anos de existência, que já passaram-se, se eu não me engano, 14 ou 15 legislaturas. A gente está falando em 100 e poucos vereadores na história. E o que mais fez proposições, o que mais apresentou projetos, o que mais fez leis que estão vigentes, o que mais fiscalizou, o que mais apresentou em números, foi o vereador Arion, fui eu. Então, assim, é um legado que a gente deixa para Marechal Cândido Rondon de trabalho, de ter sido feitas muitas coisas positivas que, como eu disse, impactaram positivamente na vida do cidadão rondonense. Não há nada melhor do que hoje eu sair na rua e ouvir de um cidadão rondonense, por exemplo, vou dar um só exemplo aqui, de que ele consegue buscar um medicamento na farmácia básica, porque a receita dele é aceita, ele pode tirar o medicamento agora, porque foi um projeto de minha autoria. Quando eu vejo cidadão podendo se tratar, ter acesso à saúde, ter acesso universal à saúde, e foi algo que partiu do meu trabalho, isso para mim é a maior realização que eu tenho. Então, assim, foram 8 anos dessa política nova, dessa política pensando no bem-estar coletivo, de um trabalho sério e um trabalho honesto, que é o mínimo que um político tem que ter, por Marechal Cândido Rondon. Então, eu acho que fica esse legado, fica essa marca aí de 8 anos de muito trabalho, de muitas coisas boas que nosso município conseguiu conquistar através do meu mandato, tantos recursos que a gente trouxe para Marechal Cândido Rondon. Anteontem eu estava na PAI aqui entregando um recurso da deputada Leandre para o presidente Beto, para ajudar nas atividades da PAI de Marechal Cândido Rondon. Sou um vereador em final de mandato, não tenho mandato ano que vem, mesmo assim, faltando 2 sessões para acabar, estava lá entregando recursos, porque essa é a minha forma de fazer política. Independentemente de vitória, de derrota, independentemente de alguém gostar de mim ou não gostar, de ser do meu lado ou não ser, enquanto eu estiver até lá dia 31 de dezembro, às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos, eu vou estar fazendo o meu melhor para Marechal Cândido Rondon. E essa história eu quero deixar para que as pessoas que venham depois se espelhem também, sejam melhores do que eu fui, mas que elas tenham também esse espelho de saber de que Marechal Cândido Rondon pode e merece ter políticos que deixam de lado as coisas pessoais, os interesses privados e que trabalhem em favor de uma comunidade que tanto precisa, que muitas vezes é tão carente e que implora ajuda, às vezes, do poder público e não tem, pela falta de sensibilidade, pela falta de pessoas carinhosas com esse olhar com a nossa população. Então, encerrando o mandato agora, mais 2 sessões só, eu quero realmente deixar essa mensagem de que a gente fez uma política que Marechal Cândido Rondon sonhava, imaginava que seria possível e a gente mostrou que é possível sim e que continue daqui para frente também. Arion, entre decepções e aprendizados, a política vale a pena? A política vale a pena sim, Ana. Ela vale a pena porque, como eu disse agora para você, ela é gratificante. A gente abre mão de muita coisa, a gente se dedica muito, a gente deixa de lado a vida pessoal, a família muitas vezes, para se dedicar para esse bem comum. Mas a gratificação que a gente tem quando a gente vê que aquele trabalho que a gente fez impactou na vida das pessoas, isso é maravilhoso. Na campanha, o que mais me dava energia era caminhar no bairro e receber o abraço das pessoas, felizes por saber de algo que eu fiz, de um projeto que eu apresentei, de uma lei que existe hoje no município que a beneficiou. Não tem nada que pague isso. Não é pelo salário. E eu sempre disse isso também, que meu ganha-pão nunca foi da política, então eu estava lá, de fato, pela missão, não pelo salário. Então não é por isso, não é por vaidade, não é por ego, não é por poder, porque eu não vejo que existe todo esse poder que muita gente acha que um vereador tem, não tem. Então, assim, é de fato por uma realização pessoal. Ver realmente que você muda a vida das pessoas. E quando você faz isso, você vê que a política vale a pena. Ela é difícil, ela é complicada. Ela decepciona, ela é suja. Eu sei o quanto eu apanhei nessa campanha, eu sei quantas mentiras inventaram sobre mim, eu sei quanta fake news foi propagada, quanta coisa ruim foi falada de mim, da minha família, das pessoas próximas de mim. Mas o casco já está duro, a pele já está grossa e a gente aguenta essas pauladas porque realmente, no final, vale a pena. Você vê uma pessoa te abraçar, uma pessoa com lágrima nos olhos, falando que o teu trabalho mudou a vida dela, deu uma dignidade para o seu filho, deu uma dignidade para a sua família, não tem preço que pague isso. Então, 8 anos de uma história muito bonita, construída, que fica marcada. Vou lembrar para a vida toda, independentemente de continuar na política ou não, mas que eu tenho certeza também que muito cidadão rondonense vai lembrar. O vereador Arion me ajudou. O vereador Arion fez algo que mudou a minha vida, que melhorou, me deu qualidade de vida, me deu dignidade. Isso, para mim, faz a política, sim, valer a pena. Arion, quero agradecer mais uma vez você ter aceito o nosso convite. Sempre que nós convidamos você para um cafezinho, para um bate-papo, para falar de política, você está sempre disposto, nos atende prontamente e mais uma vez está aqui
né? A gente sabe que depois de uma campanha, às vezes é um processo mais complicado, a gente também fica assim naquela questão de uma abordagem, você tem que, né, tentar tornar tudo mais leve. E o nosso bate-papo foi muito bacana, gostei muito da nossa entrevista. Parabenizar você por esses 8 anos como vereador, foi um vereador atuante, combativo, enfim, fez muitas coisas aí, como citou, transformando a vida de muitos cidadãos aqui de Marechal Cândido Rondon, com as leis que propôs, que, enfim, pelo seu trabalho feito no Legislativo. Então, parabéns, desejo sucesso, que a gente possa conversar muitas outras vezes, não sei se como candidato ou não, mas enfim, muito obrigado, como sempre, aqui você será sempre muito bem-vindo. Obrigado, Ana, e da mesma forma, sempre estarei aqui quando o convidado for. Eu já dizia isso na campanha, eu não me escondo, eu não tenho medo de falar, eu não tenho vergonha de falar. Pelo contrário, seja como candidato, seja como ex-candidato, seja agora como advogado, enfim, sempre que vocês precisarem ou quiserem a minha fala, eu vou estar aqui, porque a minha vida ela sempre foi muito aberta. Não tenho nada a esconder, a minha vida é muito tranquila, a minha vida é muito simples e as pessoas podem saber dela o que quiserem saber. Eu não tenho nada a esconder, não devo nada para ninguém, então volto a dizer, sempre que você me convidar, Ana, eu vou estar aqui com muita alegria, com muito prazer e com muita felicidade de conversar com a população de Marechal Cândido Rondon, que nesses 8 anos me apoiou, me elegeu 2 vezes e nessa última campanha me deu quase 10 mil votos. São quase 10 mil pessoas que com certeza muitos vão estar assistindo agora falando, poxa, eu confiei no Orion, eu acredito no Orion e eu queria que ele fosse o nosso representante. E a essas pessoas eu sempre vou dever gratidão e vou dever isso aqui, o bate-papo, o olho no olho, a conversa sincera. Como eu disse, a gente não tem nada para esconder, não tem nada que a gente faz por baixo dos panos, a gente está sempre aqui para conversar com o Marechal Cândido Rondon, quando o Marechal Cândido Rondon quiser. Então foi uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar aqui com a nossa população. Já aproveitando, a gente já está aqui no dia 5 de dezembro, então desejando já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para as pessoas, um restinho de ano abençoado, agradecer às pessoas que nesses 8 anos confiaram no nosso trabalho, que confiaram em nós nessa campanha especificamente, e desejar que a partir de 1º de janeiro de 2025, o Marechal Cândido Rondon seja ainda muito melhor. Que nós tenhamos grandes representantes, que tenhamos muito sucesso naqueles vereadores que vão estar na Câmara de Vereadores, que tenhamos muito sucesso na administração Baques e Sauer, e o que eu puder, dentro da política, fora dela, nos bastidores, enfim, mas colaborar e ser um cidadão ativo para que Marechal Cândido Rondon seja melhor, estarei aqui. Que Deus abençoe a todos, obrigado a vocês pelo espaço, e contem sempre comigo, uma alegria, uma satisfação dividir essa bancada contigo. Muito obrigado. Política em Pauta vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.